Olá, bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Eu sou a Maura Brandão, sou bióloga, sou doutora em ciências e esse é o meu canal, um espaço onde eu procuro falar sobre fé, sobre ciência, sobre Bíblia. Também faço aqui todos os dias o estudo da lição da Escola Sabatina, então se você chegou por aqui através de um link, através de um vídeo sugerido no YouTube, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no canal. O botãozinho vermelho tá aqui embaixo, tá bom? Então dá um joinha também, isso ajuda o vídeo a tornar o vídeo relevante, isso é sempre muito bom. Nesse vídeo, a gente tem um tema muito legal. A gente vai começar uma nova série chamada O Resgate da Verdade. E essa série está sendo feita baseada num estudo bíblico que foi produzido aí pelo nosso amigo pastor Michelson Borges, e a gente vai então estudar durante as próximas semanas cada capítulo do livro. Vai ser um estudo aqui, a gente vai debater. E você tá reparando que eu estou falando a gente, porque eu não estou sozinha. Eu chamei umas amigas para poder agregar aqui na conversa, vou colocar elas aqui junto comigo agora. Estamos aqui então às 4, para a gente poder conversar sobre os temas do estudo bíblico, o resgate da verdade. Eu não vou apresentá-las, porque eu prefiro ouvi-las falar aí de si mesmo, tá bom? Eu vou começar pela Anne, eu vou aqui na sequência horária que tá aparecendo pra mim. Anne, quem é você na fila do pãozinho para comprar o sonho na padaria? Eu sou a pessoa que tá olhando o Sônia assim com aquela cara de cachorrinho olhando a televisão de cachorro. Não, brincadeira, gente. Brincadeiras à parte, por favor. Meu nome é Aniele, mas me chamem de Anne. Eu sou advogada e estou aqui a convite da Maura, agradeço o convite dela. A gente vai conversar sobre estudo e o que eu gosto de fazer bom. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estar entre amigos, então vai ser um prazer estar aqui. Muito bom, Anne, seja bem-vinda aqui no canal. Karen, a hora você, por favor. Opa! Bom, meu nome é Karen, eu sou designer, principalmente designer de experiência de usuário. E um hobby, eu gosto bastante de jogar Just Dance. Eu gosto de chacoalhar o corpinho e de quebra fazer um exercício que é necessário. As pessoas jogam ainda? Porque era muito popular há uns anos atrás, né? Você ainda curte. Eu fiquei da onda do popular, ficou pra sempre. Ah, legal. É uma forma de fazer exercício também, né? Não. É divertido, é mais divertido do que ficar puxando ferro. Mas... é isso aí. E temos aqui a nossa psicóloga que vai fazer aqui umas terapias com a gente, né, Priscila? Sei lá que vocês aguentam. Fazer terapia de grupo aqui, todo mundo juntinho. Isso é ótimo. Precisamos. Ai, a Maura, querida, fez esse convite, fiquei bem feliz. Meu nome é Priscila, eu sou psicóloga hospitalar, trabalho também no consultório. Enfim, já estive atuando em áreas distintas, mas eu acho que o que mais me interessa, no final das contas, é conversar com pessoas. Eu gosto muito, muito, muito disso. Me dá muita alegria trocar ideia. Acho isso sensacional. Descobrir a mente das pessoas, no sentido de que as ideias que elas trazem sempre são coisas novas e que eu nunca pensei. Então, talvez esse seja um dos meus hobbies que tá, enfim, interligado com a minha profissão, né, cara? Acho que eu tô precisando de um hobby. Não tem problema, acho que se é isso que te faz feliz, não é sua profissão, né? Eu acho que é tipo trabalho, né? Uhum. É uma forma legal, assim. Eu gosto de pensar assim, eu também super me divirto em sala de aula, não vejo a hora de voltar, porque é um lugar onde eu não vejo o tempo passar. Uhum. Eu me sinto muito bem. Então é legal, né? Quando a gente descobre. Mas então, pessoal, vamos lá. Antes da gente começar, não se esqueça que esses episódios também estão disponíveis no Spotify. Você procura lá por canal Confissões de Crente, tá? Os episódios estão todos lá disponíveis na forma de áudio. Tá bom? Vou até colocar o bannerzinho aqui para lembrar vocês procurarem no Spotify. Vamos então começar, meninas. O estudo de hoje é quem precisa de cosmovisão. Talvez essa palavra cosmovisão não seja tão comum
Eu acho que para as pessoas que não estão aí nesse debate meio filosófico, né, ou que não ouvem muito falar, porque normalmente a gente fala de cosmovisão quando a gente fala de evolucionismo, criacionismo e tal. Mas a gente vai discutir hoje a respeito de cosmovisão, só que antes eu acho que é importante a gente conversar sobre os componentes da nossa cosmovisão e por que é importante da gente falar sobre cosmovisão e separar um momento só para falar sobre ela, né? Então, antes disso, eu queria falar para vocês assim, fazer uma reflexão aqui, da gente conversar sobre a nossa vida cotidiana, porque a gente, às vezes, mesmo sem pensar, existem alguns componentes que acabam regendo as nossas decisões. Como que a gente pode identificar essas coisas que estão meio ali escondidas, mas a gente acaba exteriorizando, né, nas nossas escolhas, nas nossas decisões? Essa é uma pergunta, acho que necessária, porque a gente não para muito para pensar, né, no motivo pelo qual a gente faz escolhas. E a gente faz escolhas a partir daquilo que nos foi dito ou que não foi nos apresentado como bom ou ruim, né, para a vida, né? Eu tomo água, vou escolher tomar água. Vou tomar por quê? Né? Porque meu corpo precisa de tomar água. Porque me foi dito que tomar água faz bem para mim. Porque eu não vou sentir minha boca seca. Entende? Pensar sobre os motivos pelos quais eu tomo água faz com que eu entenda de alguma maneira a razão pela qual eu tomo. Entende? Então, para tomar uma decisão como essa, eu preciso de alguma forma estar alinhada com a realidade, ou seja, se eu não tomo água, minha boca fica seca, sabe? A realidade, eu preciso considerar que a secura da boca existe, né? Eu preciso perceber isso. Eu preciso entender que o organismo, o corpo humano, é formado em grande porcentagem por água, né? E daí eu compreendo a importância de ingerir. Eu estou acabando usando esse exemplo aqui porque foi o que me veio, no sentido de construir os motivos pelos quais uma ação bastante simples pode ser feita, né? Pode ser executada. Eu tomo água não porque me mandaram tomar, eu tomo água porque, pelo menos quando a gente é adulto, né, consciente, eu tomo água porque eu sinto que meu corpo precisa, porque eu entendo que isso vai me fazer bem, porque eu entendo que isso vai me promover saúde, né, de um modo geral. Enfim, então os detalhes por detrás da decisão é que compõem o meu entendimento da realidade, portanto a minha cosmovisão. Ou às vezes até, você falou, sendo adulto, você vai e pensa nas razões que te levaram. Muitas vezes tem ações ou tem coisas que a gente faz e a gente nem pensa exatamente o porquê. Aí quando a gente vai investigar, a gente vai fazer esse exercício, a gente vê que às vezes é porque lá na infância mandaram e ainda estou trazendo daquilo e ainda estou repetindo aquele comportamento. E às vezes esse comportamento pode ser, beber água é um comportamento bom. Então é uma boa coisa, mesmo que por uma razão enterrada lá atrás. Eu saía muito de casa quando eu era pequeno, esquecia da vida, brincava na rua, e aí a minha mãe, bebe água, menina, aí você ia, bebia. Só que é uma coisa boa, só que às vezes as coisas são ruins, é de um comportamento ruim, e aí você, ao fazer isso, você vê as razões. Então, realmente, é importante a gente pensar nesses elementos de cosmovisão, porque às vezes são coisas que a gente não consegue traçar o porquê de eu chegar até aqui. A vida vai acontecendo, você vai fazendo as coisas que precisam ser feitas, e você não vê, às vezes, você para e pensa, nossa, como é que eu cheguei aqui mesmo? O que aconteceu? Por que eu penso dessa forma mesmo? Aí a gente, às vezes, não faz essa investigação. Eu tenho, agora você está falando, me puxou até uma lembrança. Eu lembro de quando, por exemplo, tá? Acho que foi quando eu mais entrei em choque, assim, em relação à cosmovisão. Foi quando, depois de terminar ensino médio e uma primeira faculdade, que eu ainda estava me achando na vida, tudo dentro do ambiente da minha religião, né? As escolas e faculdades, quando daí eu caí numa faculdade que, tipo, não tinha os mesmos princípios, né? Não partilham da mesma cosmovisão. E aí você, de repente, entra em contato com várias outras cosmovisões, né? De outras pessoas no dia a dia. E aí você se questiona em relação às coisinhas pequenas, que é, no caso, o exemplo de beber água. Mas, né, por que você não faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você fica tranquilo numa situação em que todo mundo, às vezes, está desesperado? O que te traz uma visão que não te deixa responder da mesma forma que outros e vice-versa?
E aí eu me lembro de ter sido, acho que um dos primeiros momentos de... Porque a gente não se liga, né, de se questionar. Tipo, por que eu creio nisso? Por que eu faço aquilo? A gente ainda só vai, mais, né? se a gente nasce sendo adventista, por exemplo, né? Como acho que é o nosso caso aqui. Exatamente. Aí a hora que você sai, você é provocado, assim, não tem como, você é provocado a se questionar. Assim, de certa forma, aí a gente entende, né? A gente percebe as pessoas que se questionam e já não sabem o porquê, ou as que se questionam e falam, nossa, eu preciso ter ou mais conhecimento, ou mais porquê das minhas crenças, da minha visão. Isso acaba, tem os dois lados, né? Tem aquele que se questiona e já não vê porquê, mais faz, e tem o que se questiona e se reforça, né? Uhum. Então, esse para mim é o caso que eu mais me lembro na minha vida, assim, de falar, poxa, eu tive minha cosmovisão, né, minha visão de mundo questionada. E eu precisava saber ou entender por que eu faço isso. É porque meu pai e minha mãe mandaram, ou é porque é uma responsabilidade minha, uma crença minha, já é meu, né? Tipo, uma decisão própria. São as balizas, né? É isso mesmo. Eu acho que essa questão que a gente tá falando aqui sobre... quais são essas balizas que a gente usa para tomar as decisões, tem a ver com a cosmovisão, que a gente já vai falar mais especificamente sobre ela, e também com as grandes questões da vida, né? E aqui a gente entra na filosofia nível hard. Então, o que eu tô fazendo aqui, né? Por que para onde eu vou? Exatamente, para onde eu vou, o que acontece com as pessoas depois que elas morrem, por que a moral é tão importante para nós, né? Enfim, e eu acho que de alguma forma, a maneira como nós encaramos essas grandes perguntas da vida é a forma como nós vamos nos comportar diante do que a gente vai refletir a partir disso, de se questionar, né, vai pautar as nossas decisões. E tem a ver com a nossa cosmovisão, né? Tem tudo a ver. Eu fui procurar, eu confesso, quando a gente falou do tema, eu fui procurar a definição disso no dicionário. Porque cosmovisão, para mim, era aquela coisa, eu sei o que é, mas eu não sei definir direito. Então, lá fui eu procurar no dicionário o que era. E eu achei isso daqui, do Oxford Languages. Cosmovisão, maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas às questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência de vida após a morte, etc., a visão de mundo. Então, a gente meio que, como a gente já falou antes, a gente ou vem com pronto, porque às vezes, como a gente falou de religião, de crescer no meio adventista, a gente é inserido naquilo, a gente vai aprendendo e vai, e aquilo, não, ir para o sábado, e ao sábado, né? Sábado é dia de ir na igreja, dia de estar de reunir com os irmãos, junto com ela, aquela coisa toda. Mas também a gente vai construindo, como a Karen falou, quando ela foi confrontada fora daquele ambiente onde todo mundo pensa mais ou menos da mesma forma, aí a gente começa a ver, cara, eu penso assim, mas de onde é que veio isso daqui? Foi só porque meu pai e minha mãe falaram ou porque eu entendi de onde é que veio? E né, Anne, que a gente vê, por exemplo, as pessoas se deparando com esse momento em que a Karen também se deparou, e é nesse momento que as coisas estão em xeque, e que eu não tive muito bem sedimentados o porquê eu tenho essa cosmovisão, e aí eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu continuo acreditando nessa minha cosmovisão, ou eu vou adotar uma nova cosmovisão, uma ideologia, uma nova filosofia, enfim, né? Exatamente. E aí que pega pesado. Exatamente. E eu acabei fazendo uma introdução a partir de um pressuposto bastante simplista, né? Falando sobre água, por exemplo, porque, de um modo geral, os questionamentos vão vindo, né? E quanto mais a gente vai crescendo e avançando na vida, o amadurecimento vai chegando e novas perguntas vão sendo feitas, né? Novos questionamentos vão sendo apresentados para a gente. Aquilo que era tido como verdade absoluta vai sendo questionado a tal ponto que a gente já, às vezes, tem assim, um pouco de temor, de dizer isso aqui é certeza, isso aqui é relativo, isso aqui é definitivo na minha vida, isso aqui é transitório, isso aqui é meu, isso aqui foi me dado por alguém, foi me dado pelos meus pais, foi me dado pela igreja. O que é isso mesmo que eu estou fazendo, né? Por que mesmo eu estou decidindo escolher caminhar dessa forma, viver desse jeito, tomar esse tipo de atitude, enfim. Então,
é do simples que vai se construindo algo complexo, né? E daí quando a gente vê que as balizas da nossa vida são coisas que talvez a gente não prestou atenção, na vida adulta você vai falando assim, bom, agora é preciso que eu, de uma maneira mais consciente, tome pé da situação. No que mesmo eu creio? E num sentido espiritual, é necessário que a gente se faça essas perguntas, né? O questionar nunca é algo ruim. Na Bíblia mesmo fala, né? Senta comigo, Deus pede para o povo, senta comigo, vamos arrazoar, vamos conversar, né? Então, ele pede, pergunta, queira saber um pouco mais, queira se aprofundar um pouco mais, mas é preciso que você comece a raciocinar para conseguir fazer perguntas. Né? Então, é preciso que você comece a perceber a realidade, entender o que te cerca, entender o que é importante para você, descobrir a forma como você funciona, para aí você conseguir olhar para fora de você e falar assim, bom, e o que rege a minha vida? E o que faz ela acontecer? E dentro do espectro religioso, que é o que a gente está tratando aqui, nós entendemos que a cosmovisão cristã, ela direciona a vida do indivíduo de uma maneira global, completa, em todos os detalhes. Portanto, a gente não está falando de algo que se aplica apenas para a minha vida profissional ou apenas para a minha vida emocional. Entende? A gente está falando de... A cosmovisão cristã é algo que entra, expande, invade todos os espaços da vida de uma pessoa. Portanto, ela é mais parte minha do que eu posso imaginar se eu não prestar atenção, sabe? Total. Eu lembrei de Romanos 12:1, que fala que Deus, nosso culto racional, fala assim, o verso, portanto, irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, a minha vida é o oferecimento de um culto racional a Deus. Racional, então, pressupõe que eu pense sobre aquilo. Que eu entendo, né? Que eu não estou sendo levado. Exatamente. Então, que eu não sou tapadão, né? Porque tem gente que fala que crente é tapado. Não, peraí. Aí você tá me ofendendo. E você tá me... Como que é a palavra lá? Não é subjugando. Subestimando a gente. Exatamente. Não é porque falaram meia dúzia de palavras bonitas pra gente na igreja que a gente tá indo na corda. Inclusive cristãos, se a gente for pensar, os que morreram defendendo a fé. Gente, morrer por alguma coisa, você não morre por qualquer coisa. Você fala, olha, eu estou disposto a morrer por isso. É porque você confia, é porque você conhece, é porque você realmente, aquilo faz parte de você. E é tão importante para você, é um valor, é uma coisa, é alguém tão importante para você que você está disponível a dar a sua vida por aquilo. Houveram cristãos que defenderam essa fé com a vida. Então não é uma coisa que o fulano falou meia dúzia de palavras bonitas, cantou bacana para mim, lá vou eu. Por quê? Porque eu achei legal e eu fui. Pronto. Não é assim. Nem Deus quer isso. Especialmente Deus não quer isso. Por isso que aquelas decisões que a gente toma por emoção, né, Anne? Elas não permanecem. Então tem uma galera que... vai na igreja e aquele culto é maravilhoso e tal, e canta e tal, toma decisão, se batiza tal. Estou sentindo 2-3 meses Deus, depois, 2-3 meses depois, vai desanimando, porque talvez aquela decisão não foi tomada de uma forma racional, mas sim baseado na emoção daquele momento, né? E isso você consegue aplicar até no longo prazo, né? Por exemplo, se a vida inteira eu fui apenas levado a crer, a fazer, e não tive um mínimo de reflexão para que isso de fato entrasse na minha vida a ponto de, a minha vida está dentro desse núcleo e não o oposto, aí também quando você se depara com algum tipo de questionamento, ou enfim, quando você entende outras coisas, é aí que você vê que da mesma forma, né, só que no oposto, o que a Anne falou, de alguém ser capaz de dar a própria vida por algum desses fatores, ou por uma visão que você tem de mundo, ao mesmo tempo, alguém pode simplesmente não sentir que vale a pena, às vezes, nem uma exclusão social por isso, né? Tipo, não precisa nem ser a vida em jogo, às vezes é muito menos.
Exatamente. Anny, eu só queria que você retomasse a definição de cosmovisão que você trouxe. E aí eu vou comparar com o que a gente tem aqui no estudo do primeiro capítulo. Enquanto você vai achando aí, então, eu vou falando aqui do conceito que o Resgate da Verdade no primeiro capítulo trouxe. Que a cosmovisão, já foi dito que a cosmovisão é a suposição fundamental que forma o pensamento e o comportamento das pessoas. Ou a capacidade humana de perceber a realidade sensível, ou seja, é a forma como a gente enxerga e interpreta o mundo que nos cerca, né? Qual que é a definição que você trouxe? Exatamente, maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas às questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência da vida após a morte, etc. A visão de mundo. Então, até no inglês não é cosmovision, né? É o worldview. Teve uma vez que eu peguei um mico, gente. Aqui no museu chega muita gente aqui na recepção. E eles perguntam, né, sobre o museu, sobre, tipo, aí eu começo a falar do criacionismo, aí teve uma vez que eu falei que é Our Cosmovision, eu falei, não. Aí depois um tempo eu fiquei pensando assim, será que é isso mesmo? Aí eu continuei falando com o cara, aí ele falou Worldview, eu falei, putz, é Worldview. Aí na egípcia continuei conversando, aí na próxima é Worldview, essa que carry on, carry on. Mas vamos seguindo, né? Agora o que eu queria perguntar para vocês é se a nossa cosmovisão pode ser influenciada pela cultura, pela sociedade, ou não. Será que a gente consegue ser entendido longe da cultura, né? Em outras palavras? Será que a gente é constituído distante do ambiente, do espaço que nos cerca? Acho que é impossível, né? Não dá. Ainda que seja Mowgli, o menino lobo, ele tem um ambiente. Tem alguma coisa aqui. Entende? E ele é influenciado pelo ambiente. Muito influenciado. Muitíssimo influenciado, inclusive. Então, acho que não dá. Não dá. É meio complicado, né? E a gente sente esse impacto, por exemplo. Eu sinto aqui, só de morar no Equador, o quê? 2 anos, tá certo que eu passei 1 ano trancado por causa da pandemia, não tive interação social, mas a gente percebe a diferença cultural, né? Na forma como as pessoas enxergam o relacionamento, o casamento, na forma como elas se relacionam com a política, na forma como elas enxergam a Bíblia, por exemplo, na forma como elas enxergam a morte, nos rituais, nas festas. E a gente vê que, como a gente falou, essas respostas para as grandes perguntas da vida, né? Esses raciocínios que a gente faz, essas reflexões que a gente faz, a forma como a gente se comporta, tudo isso tem a ver com a nossa cosmovisão, né? Então, e muitas vezes a gente não tem nem ideia que... Eu falo isso por quê? Porque não tem como eu não falar de ciência e de cosmovisão. Porque, querendo ou não... como a Priscila falou, como é que... Ou, eu não lembro se foi a Anny, alguém de vocês falou aí. Eu não sou uma pessoa dicotômica, né? E tem muita gente que fala que para você ser objetivo, um cientista objetivo, você tem que se despir de todas as suas crenças e todas as suas influências e filosofias, e quando você coloca o jaleco e entra no laboratório, uau, cientista que é isentão. Cara, não tem como fazer isso, né? Até porque uma grande pergunta da vida é de onde a gente veio, e isso tá ligado com a ciência, porque a ciência vai investigar como isso se deu. Só que no caso, como é que a gente vai mostrar no laboratório como é que tudo surgiu? E aí a gente apela para a cosmovisão. Pensando no sentido mais assim, de pesquisa mesmo, foi interessante você trazer, Mauro, e você obviamente tem mais propriedade para falar sobre isso. Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, é necessário que a gente assuma um lugar o máximo possível de
de distanciamento, né? Para que eu não dê uma opinião, para que eu não coloque os meus interesses ali a serviço daquela pesquisa, né? Mas, de alguma maneira, no mínimo, aquela pesquisa é fruto de um interesse pessoal. Então, já existe um enviesamento. Eu tenho interesse nessa pesquisa, eu tenho interesse em saber, encontrar essa resposta, né, a essa hipótese que eu estou levantando. Então, é necessário que a honestidade intelectual aconteça, no sentido de eu analisar aquilo que me chega enquanto resposta de maneira o máximo possível livre, né, de enviesamentos, disponível para escutar outras possibilidades de resposta às quais eu não conheça, mas, ao mesmo tempo, a minha escuta vai sempre passar pela forma como eu vejo o mundo, entende? A minha interpretação, a minha forma de captar a informação vai estar passando pelos meus ouvidos, e os meus ouvidos estão conectados ao meu cérebro, e o meu cérebro está conectado às coisas que eu penso, entende? Então, é bom que nós consigamos assumir um lugar de neutralidade, de consideração de N perspectivas diferentes da vida, mas, em última análise, diz respeito a mim, e eu sou pessoa, eu sou persona, eu tenho algo que me constitui e me constitui de maneira única. Então, isso, de alguma maneira, vai estar envolvido na forma como eu, por exemplo, analiso as respostas que me chegam. Como é que eu vou analisar essa resposta? Como é que eu vou considerar isso que estão me dizendo? Por que uma coisa vai ser mais importante do que outra? Isso tudo diz respeito às coisas que são minhas, às coisas que são interessantes e importantes e que me chamam a atenção de maneira particular. E isso é muito singular. E, Priscila, por mais que você tente considerar visões que sejam concorrentes, por exemplo, ainda assim, quem vai decidir qual ponto de partida que você vai usar é você. Exato. Então você vai ver os dados e aí você fala, caramba, mas tem evidência para tanto a favor da minha interpretação quanto contra. Eu, como pesquisadora honesta, eu posso apresentar os dois lá na minha discussão, mas eu sempre vou tomar partido de um. E quem que vai influenciar? A cosmovisão. Pensando assim, num âmbito até fora, por exemplo, de pesquisa, por exemplo, que é algo tão sério, né? Tipo, no dia a dia mesmo. Como que as informações... Por exemplo, eu posso ver uma informação que chegou para mim no Instagram e eu imediatamente faço uma filtragem e entendo, poxa, isso é positivo, isso é negativo, eu entendo que isso é a favor de alguma coisa que eu acredito ou que eu concordo, isso não. E você vai ler nos comentários as pessoas entenderam de uma forma completamente diferente da sua. Isso não tem a ver só com interpretação. É o filtro que ela fez de julgamento daquilo. Então, por exemplo, vamos falar de valores, que seja uma informação sobre família. Alguém pode falar que aquilo tá recriminando algum tipo de grupo, etc. Enquanto você está achando que aquilo é positivo, que agrega a sociedade, que é uma instituição, que é algo importante, alguém outro já quer que aquilo suma e quebre, que não exista mais, porque na visão dessa pessoa, na qual visão dela, isso não faz sentido, enquanto para você quer defender até o último esforço que você puder fazer. Então, até, enfim, eu acho que na prática, assim, pra gente, por exemplo, eu não sou da área de pesquisa ou de ciência, enfim, mas eu consigo enxergar isso muito no nosso âmbito, assim, no dia a dia, o tempo inteiro. Na conversa com alguém na rua aqui, no Instagram que alguém te questiona. Exato. Tudo passa pelo nosso filtro, não adianta. Existe um viés sempre, pessoal. A gente pode tentar trabalhar de uma forma, como a Maura falou, de uma forma mais tranquila, apresentando as duas hipóteses. Mas até aquela... Não sei se entra aquela coisa de viés de confirmação. Às vezes você já está com aquele pensamento X. Tudo que você vai vendo, você vai filtrando as próximas evidências daquilo, tudo pensando X. Você já conclui, né? Um Y, exatamente, mas aparecem uns Y ali no meio, mas você vai, não, é o X. Isso me lembrou muito um caso que eu trabalhei, que assim, logo quando... Adoro. Pode falar. Meu... Fala os casos aí. Que quando meu primo me trouxe, assim, me revoltou o estômago, porque era um estupro de vulnerável. E assim, vulneráveis, porque teve mais de uma adolescente, criança adolescente, 14 anos, exatamente, 14, 12 anos, assim. Aí eu fui pra ver, eu falei, gente, eu nunca pensei, assim, imaginei, mas esse dia chegou, né, que eu vou ser confrontada com essas coisas mais cabeludas. E aí eu fui ler tudo, né, pra fazer alegações finais, eu acho. Não, que é memoriais, alegações finais. E aí eu fui vendo o que tinha, as provas, digamos assim, dos autos.
Havia muitas contradições, muitas, que eu fui listando para colocar, que eu lembro foram 17. Coisas assim, aqui ela falou que foi de carro, mas na verdade no outro negócio ela falou que foi andando. Foram coisas assim, não foram coisas, a hora, tinha uma árvore aqui, não tinha, eram coisas bem discrepantes. Então, para o direito, na dúvida, se absolve o réu. Mas estupro de vulnerável é uma coisa tão... mexe com a gente. Mexeu comigo quando eu fui. Exatamente. E eu tenho que... sou parcial, como advogada, eu sou parcial ao lado em que eu defendo. Eu já vou com essa. Quem tem que manter imparcialidade, no caso, é o juiz. Mas ao ver aquilo tudo, ao tentar tirar, não, tudo bem, é revoltante para mim. Mas vendo o que estava posto, eu fui vendo, não, tem alguma coisa. Ele pode ter feito? Pode ter feito, não sei. Mas existem tais e tais coisas, tais e tais elementos que podem me dar essa dúvida. Se eu não me engano, ele falava que ele era inocente nesse. Já faz um tempinho, então os detalhes me fogem. Mas, na dúvida, se absolve o réu. Eu sei que houve uma redução de pena, ele não foi absolvido. Mas nossa cosmovisão, ela influencia em tudo. Eu fui ver aquilo com aquela coisa... já culpando. Exatamente, já foi assim. Não é nem culpando, é porque eu vou... Em casos... em criminal, geralmente, você vai com aquela coisa. Não é que você vai dizer que, não, olha, ele é inocente, olha que anjinho aqui. Não, não é isso. Você vai reduzir a pena da pessoa. Digamos, eu até vi num documentário falando que é assim mesmo. Você vai para reduzir. Porque às vezes ele já chega com homicídio é 6 a 12, homicídio simples. Então, de 6 a 12 anos, ele vai pegar. Se tem um corpo lá, você não vai dizer, não, olha só, esse corpo aqui não existe. Não fui eu, não existe. Não, você já vai com aquilo. Você vai tentar tirar, ainda mais qualificado, você vai tentar tirar coisas para que a pena dele seja atenuada. Você vai trabalhar dentro do que as balizas, do que a lei permite, para que a pena dele seja atenuada, que ele receba um julgamento justo e tudo. Mas, especialmente casos grandes, você vai vendo esses programas policiais, documentários, essas coisas todas, você vai vendo as balizas das pessoas, você vai vendo no que elas falam, você vai vendo da forma como é apresentada. Influencia. Você tem que saber dessa influência é até mais saudável do que você chegar com a premissa de não, sou imparcial. Não, eu chego aqui e eu visto o jaleco, como a Maura fala, eu visto o jaleco e daqui para frente é frio, é clínico. Não, saber que você tem essas balizas, reconhecer essas balizas é até mais saudável, porque você fala, tá bom, estou trabalhando nessa base aqui, tal, X, me revolta, mas vamos ver o que está posto, vamos ver os fatos. Daqui, você vai confrontando X, Y, Z, elemento tal, você vai confrontando e é mais honesto. Até para você, depois, dizer a sua conclusão, você tem elementos para dizer, cheguei a essa conclusão porque elemento tal, depoimento tal, pista tal, isso me chegou a esse ponto A, a esse ponto B. Então, saber disso é mais saudável e é necessário para que você chegue em conclusões sedimentadas, em conclusões fortificadas. Porque às vezes você chega na conclusão, como é que você chegou lá? Não sei, falaram, foi clamor e assim. Eu acho que você está falando, Anny, é tão necessário e importante mesmo. E melindrado também, sabe? Hoje, a gente tem vivido uma circunstância social bastante sensível, né? Porque a gente tem duvidado ou tido um pouco de preocupação até mesmo de definir as coisas. A gente está falando que cosmovisão é um dicionário, né? A forma como eu leio a realidade a partir de definições. Só que a gente está desconstruindo definições e, portanto, deletando cosmovisões, entende? Porque se não há definição, o que mesmo está acontecendo ao meu redor? Se não há parâmetro, o que mesmo me cerca? De que forma mesmo eu vou avaliar a realidade, entende? Então, em se tratando de um contexto espiritual, acho que é necessário que a gente também se faça algumas perguntas do tipo:
Se eu tenho interesse em conhecer, né, em saber como que Deus se apresenta por meio da Bíblia, quais são os elementos básicos para o entendimento da palavra de Deus? Quais são os elementos, os pressupostos fundamentais para que ela se apresente para mim como de fato ela é? É preciso que eu assuma que existem parâmetros para que a partir daí eu tenha como começar a conversar com a Bíblia, entende? Não é só sobre ler a Bíblia, a gente sempre fala sobre isso, né? Quando a gente começa um estudo bíblico. Ore a Deus, porque você não vai fazer uma leitura, você vai fazer um estudo, né? Vai haver uma revelação. Revelação do quê, Priscila? Revelação do transcendente. O transcendente existe? Você está dizendo que existe. Quando diz que quer conversar com ele, né? Mas Deus existe. Você pelo menos está querendo provar sobre, você está querendo saber como é que ele se manifesta, como é que ele se revela. Então a gente está partindo de um pressuposto muito básico aqui, e que ele precisa de alguma maneira ser aceito para que haja possibilidade de continuar conversando sobre. É por isso que a gente está falando que para começar a estudar sobre, né, o resgate da verdade, sobre a Bíblia, sobre como Deus se revela, é preciso que a gente tenha um ponto de convergência. A gente precisa assumir uma posição até mais humilde mesmo, falar assim, olha, eu não sei tudo, o meu conhecimento me leva até um lugar e dali para frente escapa a minha capacidade. E quando escapa a minha capacidade, o conhecimento espiritual me diz que é aí que as coisas transcendentes começam a acontecer. E como eu tenho interesse em saber como as coisas transcendentes acontecem, como Deus se revela, eu vou aceitar humildemente seguir os critérios de pesquisa. E quais são os critérios da pesquisa? Né? A pesquisa acerca de quem Deus é, por conhecê-lo, por saber como ele se interessa pela minha vida, o que ele sabe acerca de mim, como ele deseja que eu viva aqui, como ele deseja que eu viva para a eternidade. Entendi. Então vamos lá descobrir quais são os parâmetros dele. E o primeiro deles, e a gente vai tratar obviamente sobre isso, existe uma verdade. Existe uma verdade. E ela se materializa na pessoa de Jesus Cristo. E existe uma forma de estudar a verdade. Não é um conhecimento oculto que a gente tem que descobrir e ninguém contou, né? É uma pessoa. É uma pessoa. E existe uma forma de se aproximar dessa pessoa. E é por isso que a gente ora, e é por isso que a gente pede para a própria pessoa, por meio do Espírito Santo, conversar com a gente, traduzir para a gente as coisas que a gente vai estar lendo. Porque alfabetizada, todas somos, ou boa parte da população é. Então, ler a Bíblia poderia ser apenas um movimento dinâmico, né, de correr letras. Eu vou aqui ler isso aqui para saber quem Deus é. Não é sobre leitura. É sobre conhecer Deus, ver Deus por meio daquelas palavras, por meio daquelas letras, percebendo a aplicação daquelas letras na minha vida. Por isso que o movimento, e por isso que a gente tem que fazer essas perguntas. Tu aceita a cosmovisão bíblica? Quando tu se aproxima da palavra de Deus, você está dizendo que sim, você aceita. Que você abre mão das tuas, ou que você vai pelo menos colocar as suas um pouquinho de lado. Exatamente. Para considerar uma outra, e depois ponderar entre a sua e ela. Pesado, pessoal. São perguntas que são muito profundas, mas agora eu já queria ir para o final desse estudo. E assim, a gente já falou o que é cosmovisão, a gente já falou nas coisas que estão envolvidas na formação de uma cosmovisão, já falamos que não tem como a gente separar a cosmovisão também da cultura em que nós vivemos, da nossa sociedade. E muitas vezes também, algumas cosmovisões acabam ultrapassando barreiras culturais, barreiras geográficas, de religião, né? Que até o estudo fala aqui do Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo, aquela coisa toda. Mas eu queria que a gente pensasse na segunda pergunta para a discussão que está proposta aqui no estudo, que é o seguinte: pense na época em que vivemos. Como você definiria a cosmovisão dominante, que é o Zeitgeist, o espírito da época? A partir do modo como a maioria das pessoas pensa e age, cite 3 ou mais características do período em que vivemos. Então, a gente está vivendo num período louco, totalmente
Primeira coisa que eu pensei, o negócio não está sendo fácil, como diz o meme. Eu tenho saudade da época em que a gente podia falar as coisas e as pessoas não politizavam aquilo que a gente falava. Eu tenho saudade quando eu podia falar das coisas com as pessoas do meu meio, tranquilamente, sem politizar e sem mais nada, né? Que supostamente tem a mesma cosmovisão que eu. Que supostamente, mas que às vezes a pessoa nem sabe que não tem mais essa cosmovisão. Né? Mas isso é importante, né? Não saber mais. Eu não sei mais, eu não percebo mais que eu já não tenho essa mesma cosmovisão. Por isso a postura de humildade que a Pri falou. A humildade de pegar a cosmovisão, a minha, confrontada com a cosmovisão cristã, e não ficar acariciando a minha. Não, mas olha só, até essa coisa mesmo de você pegar e colocar a sua, fazer as coisas, não é faça você mesmo, mas tipo, tenha do seu jeito, sabe? Essas coisas, tipo, fast food, que você vai, você monta o sanduíche de acordo com o seu gosto. Você hoje monta as coisas de acordo com o seu gosto. Não, religião tem que ser do meu gosto. Eu gosto de tal elemento dessa, tal elemento daquela. Eu pego um pedaço daqui, um pedaço de lá e eu jogo tudo no liquidificador. Religião para mim é isso. Pá. Cristianismo, Jesus para mim é esse aqui. É o que eu quiser. Exatamente. Se encaixar no meu lifestyle. Exatamente, a gente pode ter 4. Só aqui a gente já podia ter 4 Jesus diferentes. Exatamente, só nessa conversa aqui. Porque a gente pode falar, não, olha, Jesus, ele foi, sei lá, um grande mestre iluminado, um grande mestre espiritual. Não, Jesus foi ele um era revolucionário comunista. Exatamente, contra o sistema. Não, Jesus era pró-sistema, ele não falou dai a César o que é de César. Jesus era muito conformado, era assim com o Império Romano. Como assim? Não, a gente pode ter vários Jesus, mas que tal, como a Bri também falou, a gente pegar com a própria pessoa? Porque na Bíblia fala que Jesus falou, vinde arrazoemos, ele também falou, olha, se vocês orarem, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele falou que ele ia se revelar orando naquela oração, acho que na oração de João, que ele falou que ele estaria conosco ao ler a Bíblia, que ele nos guiaria à verdade e justamente nos livrar do engano e sermos guiados na verdade. Então eu preciso perguntar para a pessoa. É como numa roda de amigos, sabe? Quando alguém chega falando, olha, a Priscila, ela fez tal e tal coisa, eu vou falar, calma, olha, não é bem assim não, eu conheço a Priscila, ela não é dessas coisas não. Você já começa a desconfiar, se você conhece muito bem uma pessoa e chega um terceiro falando que a pessoa fez, tipo, o comportamento absolutamente contraditório, você chega e fala, cara, você tá viajando, porque ela nunca ia fazer isso, ou ele faria isso. Se você conhece muito bem a pessoa, você tem essa propriedade de falar. Você tá viajando porque a coisa não é bem assim, não. Por isso, por essas razões. Por isso é importante ter uma cosmovisão, não só a cosmovisão, mas conhecer a pessoa, conhecer aquilo que você... Né, Anny? Exatamente, a experiência. Exatamente. Porque você pode ser confrontado com aquilo, e aí você pode falar, veja bem, não é assim, isso até me lembra, numa época de desbravador, tinha aquelas provas de você estudar um livro e eles te testarem, sabe? Eu gravei tanto, eu li aquele livro milhões de vezes, eu gravei na época do Walkman, eu gravei numa fita o áudio do livro e fiquei escutando. Exatamente. Deve ser de idade aqui, gente. Entregar uma idade. Não faça as contas, não, por favor. Mas tá, tinha gravado aquele livro. No dia, primeira pergunta. Eles perguntaram como o fulaninho, esqueci o nome do fulaninho lá, do personagem, estava se sentindo. Eu coloquei que ele estava se sentindo feliz. Era uma das primeiras frases do primeiro parágrafo. Até hoje eu lembro. E aí me desclassificaram, porque tinham falado outra coisa. Aí eu falei, não. Fui lá, pode pegar o livro para mim, quem quiser ver aí, quem estiver julgando, chibante a pessoa, chibante como fala aqui no Pará, né? A pessoa fez tudo, chibante. Pode pegar o livro, pode procurar no primeiro parágrafo, você vai ver a resposta. E eu não fui eliminada, tanto não fui eliminada como ganhei. Por quê? Porque eu conhecia aquele livro de cabo a rabo. Eu sabia do que eu estava falando naquilo. Então, por isso é importante você experimentar, saber a coisa. Porque
que você vai poder, se um dia confrontado num cancelamento, numa coisa assim, você pode falar, cara, você pode falar o que você quiser. Você pode me cancelar o quanto você quiser. Mas eu sei, eu conheci, eu vi de cabo a rabo. Não foi alguém que me puxou pela mão e eu fui influenciado, a pessoa ingênua. Eu vi, eu conheci, é isso, não tem como. Excelente, Anne, excelente. Eu, na verdade, eu tô feliz pelo que a Anne está trazendo, porque é uma resposta a uma oração silente que eu fiz de ontem para hoje. Uau, olha... Exatamente. A gente acha que a gente ora para começar, né, um momento como esse, a gente se dispõe a pedir para que Deus fale, e a gente não sabe, cara, a gente não sabe a forma como ele se revela. A gente não tem uma pressuposição, não vai ser de tal jeito. Cara, mas ele se revela, e eu tô aqui para contar para vocês que ele acabou de fazer isso por meio da fala da Anne. Uau. De algo que eu estava conversando antes de começar o podcast, sabe? E que aconteceu recentemente e que eu estava tentando elaborar, assim, sabe, pensando, e foi algo que tinha me deixado um tanto absurdada, assim, sabe, falei, cara, como é que alguém fala de um outro numa absoluta cegueira, numa absoluta desinformação, mas tendo como certeza aquilo que está falando? Isso, eu tô falando assim no sentido de como que não conhecer e falar, né, do que não se conhece é deletério, o quanto isso é ruim e o quanto isso afeta a si mesmo, isso afeta a gente, cara. Se você fala de uma coisa que você não conhece, você é uma fraude. E o que tem acontecido hoje, assim, de maneira muito curiosa, é que as pessoas têm sentido que elas não conhecem e ainda assim sustentado aquilo que dizem. Porque é muito fácil confrontar qualquer pessoa que diz que sabe alguma coisa fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet. Eu consigo na mesma hora. Era o que acontecia comigo em sala de aula, por exemplo, dando aula para o universitário. Cara, é uma coisa louca. O aluno te pergunta, você fala assim, a melhor coisa que eu faço aqui é dizer que eu não sei. Porque eu não sou obrigada a saber tudo. Exato. Mas se você quer bancar um lugar de suposto saber, sabe? Tipo, tô aqui manjando de tudo. Cara, você pode ser a qualquer momento você pode cair do cavalo. Porque tá na mão do aluno a possibilidade a soberba, né? Exatamente. E quando a gente vê esse tipo de raciocínio sendo aplicado para o contexto espiritual, para um contexto relacional mesmo, você fala, nossa, que incoerência, meu Deus. E que mal isso produz. Fora o impacto, na relação da pessoa com Deus e da pessoa com o outro. Entende? Então, o lugar de honestidade é muito necessário para que a gente consiga conversar. O lugar assim da gente colocar assim, olha, eu sei isso, eu não sei. Eu quero que o Espírito Santo fale aquilo que eu não domino. Tem uma frase, eu estava estudando sobre ela ontem e eu acho que ela se aplica muito bem. É uma frase do Heidegger que fala bem assim. Ele estava comentando sobre o conceito de psis do Aristóteles. Ele fala assim, às vezes parece que a humanidade da época moderna tem pressa em atingir o seguinte objetivo. E qual é? Que o homem se produza tecnicamente a si mesmo. Vê se não é verdade. Nós queremos, de alguma maneira, não ter referência nenhuma fora e dizer que nós fizemos tudo, que nós realizamos tudo, que nós nos temos a nós mesmos enquanto referências de nós mesmos. Cara, é de um egoísmo e é de uma ignorância soberba. Uma soberba absoluta. Não, eu vou me construir a mim mesmo. Cara, bom dia. Bom dia. Você constrói você mesmo. Nesse de conversa, meu irmão, você não tá aqui porque você desejou enquanto espermatozoide está aqui. Genial, cara, genial. Sabe? Os negócios que fala, cara, e Heidegger, há um tempo atrás, obviamente, já tinha pensado sobre isso, que o homem se produza tecnicamente a si mesmo, ou seja, tudo aquilo que eu executo, faço, realizo, penso, vai ser fruto de mim mesmo. Meu Senhor! Isso demais, hein?
é um ambiente perfeito para a degradação humana, entende? É um ambiente perfeito para a gente não ser nada, para a gente se destruir. Eu acho que a gente pode... Será que a gente pode considerar isso, Priscila, como sendo uma característica aí da cosmovisão predominante no período em que a gente vive hoje? Isso, foi por causa disso que eu estava pensando nessa frase, porque é uma coisa do nosso contexto, entendeu? Da realidade moderna que a gente vive. O que mais a gente poderia citar dessa cosmovisão? A busca, eu consigo tudo, talvez, sei lá, a relativização, que a gente vai falar no próximo estudo, né? De algumas verdades fundamentais, né? A velocidade das mudanças também. Um dia uma coisa é o padrão e é aceitável e é ok. Passa um pouquinho, vem novas evidências ou um pensamento diferente, ou alguém que fala, e aquilo já não é bem, veja bem, não é bem assim, e já se vira a coisa toda. Eu acho que a tentativa também da desconstrução de tudo, de absolutamente tudo, também ajuda nessa velocidade, né? Porque é muito mais rápido você desconstruir alguma coisa que foi construída por tanto tempo, né? Que serve como base para tantas coisas, e é muito mais rápido você desconstruir, né? Então eu acho que a velocidade de como as coisas mudam também tem a ver com isso, né? Não precisa de muita reflexão para desconstruir. E desconstrução nem sempre é algo ruim, né? Não é. Né? Não, é que é importante mas, às vezes, dizer... ela é meio etérea também. Sim, com certeza. Tem essas duas faces, né? Mas, meninas, eu acho que é isso. A gente pode fechar o primeiro estudo. Deu pano pra manga aqui. E agradeço a presença de vocês. E você que tá aí no canal, não perca que na próxima semana tem o estudo 2. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Corta. Corta.